A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Antônio Belchior Silva, formado em Letras, Direito, Pedagogia, Teologia e pós-graduado em Gestão Empreendedora. Atualmente sou evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Reinaldo Odílio, autor do livro Jesus Cristo Voltará, Fé e Perseverança para o Glorioso Dia com o Senhor da Igreja. Nossa lição de número 12 tem como tema o destino final dos mortos. Professor Antônio Belchior. Gostaria de pedir para vocês inscreverem no meu canal. Também estamos no Instagram. Texto do dia. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. A síntese da nossa lição, o destino final de toda a humanidade, depende das suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 20. Então vamos para a nossa Bíblia. 1 Coríntios 15, de 12 a 20. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Objetivos da aula. Em cada tópico, explicar para onde os mortos vão, mostrar como se dará a ressurreição dos mortos, saber que haverá diferentes tipos de ressurreição. Uma pequena introdução. A palavra de Deus descreve o estado final dos ímpios e também dos justos. Porém, Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, onde passaremos a eternidade é uma escolha nossa. Só existem dois caminhos, céu ou inferno. Infelizmente, muitos escolhem entrar pela porta espaçosa, o caminho mais largo. Esse caminho pode até parecer o mais fácil, mas, ao final, ele conduz à perdição. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Aprenderemos sobre o destino final da morte. A palavra de Deus nos assegura que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna ao lado do Salvador, quanto aos ímpios ressuscitarão para o desprezo eterno. Seu destino final é o inferno, onde haverá dor, vergonha e tristeza. Primeiro tópico: para onde os mortos vão? No primeiro subtópico, o enigma da vida e da morte. A vida não surgiu do acaso, mas pela ação de Deus. A morte entrou no mundo
por intermédio de Adão e Eva, e a recompensa deles pelo pecado era tanto física quanto espiritual. Já no subtópico 2, o estado intermediário dos salvos. O que é o estado intermediário? Como podemos defini-lo? Cremos que é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Quanto ao destino dos mortos, podemos afirmar que não existe purgatório, sono da alma e nem reencarnação. Depois da morte, segundo Hebreus 9:27, segue o juízo divino. Três. O estado intermediário dos ímpios. O estado intermediário dos ímpios igualmente ocorre em plena consciência, inclusive acerca das coisas que aconteceram na terra. Lucas 16, 19 a 31. Quanto aos justos morrerem, são levados pelos anjos ao paraíso. Porém, quando os ímpios morrerem, eles vão imediatamente para o lugar denominado em grego Hades, que é comumente traduzido como inferno. Lucas 16, 23. Segundo tópico, ressurreição dos mortos. Primeiro subtópico, a esperança para o mundo desesperançado. Corpos que nunca envelhecem, enfraquecem, param de funcionar, nem se deterioram. É isso que acontecerá com aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Existe uma esperança de vida eterna para aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo e procuram vivê-la segundo sua palavra. Uma das temáticas dos ensinos e pregações dos apóstolos era a ressurreição de Jesus Cristo. Já no subtópico 2, o estado intermediário dos salvos. O que é o estado intermediário? Como podemos defini-lo? Cremos que é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto os salvos dos ímpios. Os mártires da fé preferiram morrer a negar a Cristo, porque tinham a esperança da ressurreição. Terceiro tópico, tipos de ressurreições. Cristo, as primícias dos que dormem, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós, os justos, também um dia ressuscitaremos para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 20. A ressurreição só é possível também por intermédio da encarnação, morte e ressurreição de um único homem, e ser perfeito, Jesus. A ressurreição dos justos. A primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. 1 Coríntios 15, de 12 a 23. Depois de 7 anos, os mártires cristãos da grande tribulação, por ocasião da vida gloriosa de Jesus, vão ressuscitar também. Apocalipse 24. Subtópico 3. A ressurreição dos perdidos. A ressurreição dos mártires na grande tribulação encerrará a primeira ressurreição, mas haverá outra após o milênio. A ressurreição da condenação ou dos injustos, às vésperas do juízo final. Ressurreição se refere à ressurreição dos justos. 1 Coríntios 15, de 12 a 23. Nessa ocasião, os maus, à exceção da trindade satânica, ressuscitarão para comparecer perante o Senhor Jesus no grande trono branco. A nossa primeira conclusão: você decide onde passará a eternidade.
Quanto à vida eterna, não é possível assumir uma posição de neutralidade, ou amamos a Deus ou ao mundo, ou nos submetemos a Deus ou vivemos segundo a carne, ou servimos a Deus ou ao diabo. Hoje temos o direito de escolher qual caminho desejamos: o caminho estreito, que conduz à eternidade ao lado de Cristo, ou o caminho largo que conduzirá à morte. Que lição maravilhosa! Sua participação foi essa que acabamos de estudar. Assista agora a aula sobre. Assista a próxima aula sobre Esperando Jesus para hoje. Agradeço a sua participação, fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Hora da revisão. Como a morte entrou no mundo? O que é o estado intermediário? Segundo Hebreus 9:27, o que acontece depois da morte? Depois da morte, para onde os salvos vão? Segunda lição, qual a esperança para um mundo desesperançado? O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Salmos, capítulo 30, versículo 5. A nossa próxima lição, e última do trimestre, é lição 13 da Escola Bíblica Dominical Jovens, Esperando Jesus para hoje. Professor Belchior, e se inscreva lá no meu canal do YouTube. Até a próxima aula. Fique com Deus. Deus é contigo.